E aí, pessoal, futebol brasileiro vivendo nesta terça-feira mais um movimento de revolução, né? A tentativa dos clubes aí de criação de uma liga nacional é o que já acontece nos principais campeonatos nacionais da Europa, né? Eles são ligas e tem a participação dos clubes na administração, nem que essa administração seja terceirizada, mas de toda forma as decisões partem dos clubes. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que a CBF é a organizadora do campeonato nacional, de todas as suas divisões, né? De Série A, B, C e D. Nesses outros países, a Confederação Nacional, que é filiada à FIFA, cuida da seleção nacional ou até mesmo tem as suas copas, né? Como acontece na Inglaterra, por exemplo, mas de toda forma, o principal produto, que é o campeonato nacional, ele é administrado por uma liga. O futebol brasileiro tenta caminhar para isso também. Hoje teve uma reunião importante, é mais uma tentativa, e isso vem desde lá de 1987, e a gente vai falar um pouco disso, né? Eu tô aqui com o Edu Panzi. Edu, é uma tentativa louvável, né? Tomara que aconteça. Você acredita? Um abraço. Ô Simões, eu não vou cravar se que eu acredito não, porque a gente tá falando de futebol brasileiro, né? Você falou da CBF, que é a organizadora, eu acho que ela é a desorganizadora do futebol brasileiro, né? Porque tem muita coisa política envolvida e esquecem da qualidade do produto. E o que falta no futebol brasileiro hoje é a qualidade do produto. E seria mais um dia histórico, né? O futebol brasileiro tem 200 dias históricos, mas nenhum deles resolve coisa nenhuma. Mas é uma reunião importante com a presença dos grandes clubes, de representantes dos grandes clubes para a criação, e ela foi criada, né? Porque já foi assinado por alguns, outros ainda vão assinar, mas dependem de uma reunião à parte entre esses clubes. Está o Atlético, o Cruzeiro já assinou, mas a criação da Libra, né? Libra, o nome é Libra, Liga Brasileira, Libra. Tomara que consigam entrar num acordo, que ela saia do papel. O que pega é aquilo que a gente já imaginava, a parte financeira. Uma parte, e nessa parte tem aí os clubes do Rio, os clubes de São Paulo, querem uma divisão com 40, 30 e 30, e a outra parte que é uma divisão com 50, 25 e 25, a divisão financeira. São valores fixos, valores de cotas, valores de resultado esportivo, né? Isso, e essa divisão dos 50, esportivo. os 50 seria pelo resultado esportivo, né? Do campeonato anterior. Isso. E aí é aí que bate nessa tecla. Pode até chegar num consenso, né? Uma conta rápida. Se um quer 50, 25, 25, o outro 40, 30, 30, sim, você põe 27,5, 27,5 e 45. E aí entra num acordo. Eu tô falando assim. Agora, ô Simões, não adianta nada criar uma liga de clubes, os clubes começarem a tomar conta do próprio negócio. É claro que vai ter que ter uma empresa especializada, uma das Big Four, né, talvez para cuidar disso tudo, para ter uma isonomia, não ficar na mão de um clube ou de um dirigente, mas tem que mexer no calendário. Porque se querem um investidor, se querem uma grande ou mais de uma grande empresa para investir, para colocar dinheiro numa liga de clubes no futebol brasileiro, se eu sou investidor, a primeira coisa que eu falo eu não quero perder o Arrascaeta, o Hulk, o Gabigol, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes, o Alonso, para a data FIFA. Eu estou investindo e eu quero esses grandes jogadores no meu produto. E para isso tem que rever o calendário, principalmente a parte dos estaduais. Não acabar com os estaduais, mas reformular com menos participação de grandes e mais participação dos menores. E eu acho que um outro ponto fundamental, e com certeza isso vai acontecer, né? Até porque a gente tem aí o Estatuto do Torcedor que faz essa proteção, mas é fundamental que logo nesse início, tá, se coloque claramente que as regras serão respeitadas. A gente percebe que o torcedor, sempre quando vê esse movimento de liga... Primeiro que tem a regra, né? Não, mas o torcedor já começa. Né? É virada de mesa. A gente tem os grandes frequentando muito mais a Série B. O Cruzeiro pelo terceiro ano seguido, o Vasco pelo segundo. De clubes que participaram dessa reunião, por exemplo, Vasco, Grêmio, Cruzeiro. Sim. Então são grandes, enormes clubes que estão na Série B. O fundamental é que a criação dessa liga, tá, o primeiro ano dela seja respeitando o critério técnico do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Quem caiu, caiu, quem subiu, subiu. A Série A e a Série B e a Série C sendo formadas com as equipes que conquistaram em campo no ano anterior o direito de jogar a primeira, a segunda ou a terceira divisão. Porque a Copa União,
né? E foi o primeiro grande movimento de clubes. Sim, 1987. Foi o primeiro grande movimento de clubes que a gente teve no Brasil, foi quando foi criado o Clube dos 13. O Clube dos 13 era o quê? Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, mais o Bahia. Tá? Aí eles fizeram um campeonato brasileiro, um módulo do campeonato brasileiro, e não respeitou o critério técnico de 1986. E tem 2 exemplos claros. O Guarani foi o finalista de 86, perdeu o título para o São Paulo. Sim. No brinco de ouro nos pênaltis, e o América do Rio foi semifinalista, perdeu a semifinal para o São Paulo, que foi o campeão. Tá? E o Guarani e o América do Rio, eles ficaram de fora daquela que seria a primeira divisão da Copa União, porque o Clube dos 13, eles fizeram um convite ao Coritiba, ao Goiás e ao Santa Cruz. Tudo que não pode ter é convite. Isso. E eles entraram como convidados para completar esses 16 clubes. Foi um grande movimento no futebol brasileiro, foi realmente um sucesso, a média de público foi muito boa, mas foi uma competição que, se a gente pegar, é o asterisco para alguns na relação de campeões brasileiros. Porque o 87 tem aquela história, o Flamengo ganhou o módulo principal da Copa União, o Sport e o Guarani dividiram o título do que seria a Série B, e o regulamento previa o quê? Um quadrangular entre Flamengo, Internacional, Sport e Guarani. O Flamengo e o Internacional, e aí com o apoio do Clube dos 13, se recusaram a participar desse quadrangular. O Flamengo se declarou campeão brasileiro, o Internacional vice. O Sport e o Guarani acabaram disputando mais uma final em mata-mata. O Sport foi o campeão, tá? E é campeão, inclusive, reconhecido pelo STF, então é o campeão oficial, e foram os representantes do Brasil na Copa Libertadores de 1988, o Sport e o Guarani. Mas depois a gente tem um outro grande movimento no futebol brasileiro, que é em 2000, a Copa João Avelange. E ela chegou com a marca da virada de mesa, porque o Fluminense em 99 tinha sido campeão da Série C e jogou o que seria o módulo principal da Copa João Avelange. Além disso, outro beneficiado, por exemplo, a gente teve aqui em Minas Gerais, o América. O América não garantiu o acesso em 99 e jogou a Copa João Avelange de 2000. E ela teve um outro problema grave, porque 2001 voltou ao Campeonato Brasileiro, mas não teve descenso. Então, o torcedor, né, ele fica percebendo esses exemplos. Aí a gente até comentou no ar, a Copa Sul-Minas e o torneio Rio-São Paulo fizeram muito sucesso no início desse milênio, né? 2000, 2001, 2002. Clubes, a mando da CBF, tramaram para dinamitar o Clube dos 13, que era quem fazia a negociação dos direitos de televisão, e acabar com essas competições regionais. A única que permaneceu e com sucesso foi a Copa do Nordeste, e foi inclusive incluída no calendário da CBF. Né? Os clubes brigaram tanto que ela foi incluída no calendário da CBF. Então, o Edu, toda essa história que o futebol brasileiro tem aí, quando aconteceram os movimentos dos clubes, eu acho que tudo isso dá ao torcedor também o direito de ficar um pouco com o pé atrás, sem contar a história de cada um querer puxar a sardinha para o seu lado. E a gente já viu, e a gente vai citar porque isso aconteceu, o Flamengo fazendo isso quando a gente teve um primeiro movimento de clubes há um tempo atrás, recentemente. Historicamente sempre tem um clube ou alguns clubes que querem mais benefícios em relação a outros. Ô Simões, você citou aí 3 épocas diferentes e 3 bons exemplos, né, de movimentos feitos, e agora, 35 anos depois da Copa União e quase 2 décadas depois da João Avelange, mais de 2 décadas, mas depois da Sul-Minas, eu acho que tem muito mais coisa envolvida, né? Primeiro, os clubes têm que entregar credibilidade. Se não tiver credibilidade, ninguém vai comprar. Hoje, a credibilidade é fundamental e é muito dinheiro envolvido. Muito mais dinheiro envolvido do que no passado. Hoje você negocia não só a TV aberta, mas TV fechada, streaming. Não se falava em streaming há 2 décadas, e hoje é muito importante, é um valor muito alto, e respeitar sim, advogando para o diabo, vamos dizer assim, respeitar o tamanho de Flamengo, sim, Corinthians, Palmeiras. A gente não tem dúvida que o Flamengo tem que ganhar mais que Esses todo mundo, clubes têm que o Corinthians depois tem que ganhar mais, o Palmeiras, são torcidas nacionais, a gente não tem dúvida disso. Mas esses clubes precisam entender que sem os outros, exato, eles não são nada, e não vai ter campeonato, não vai ter liga. Então é preciso que eles cedam e a outra parte ceda também, ou as outras partes cedam também na parte financeira, porque na minha opinião o que pega
é a parte financeira, eles precisam entrar num acordo e tomara que entrem, porque é o produto. E se você tem um produto de qualidade, com respeito à data FIFA, com gramados de qualidade, a gente tem falado muito isso, do piso, da qualidade dos gramados, e uma liga, ela pede isso tudo, o investidor aparece. E com o investidor é grana, e se tiver grana no futebol brasileiro, a chance de manter os grandes jogadores aqui por mais tempo, é claro que eles não vão aposentar aqui, mas mantê-los por mais tempo, ela é maior, e aí você coloca um produto de maior qualidade, se atrai mais público, é mais fácil de vender para o consumidor, que é o torcedor, o consumidor final. Então isso tudo tem que ser colocado no papel, isso tudo tem que ser pensado antes, credibilidade, e que os clubes cedam, sejam inteligentes, e tomara que dê certo. Acreditar nesse momento eu não acredito não, mas torço ferrenhamente para que dê certo. Até porque, Edu, o grande produto que o Campeonato Brasileiro pode ser é justamente o equilíbrio que ele teve até alguns anos atrás. A gente vive hoje um momento de desequilíbrio, e aí é mérito do Flamengo, é mérito do Atlético, é mérito do Palmeiras, são clubes que conseguiram, de alguma maneira, em projetos diferentes, mas conseguiram se organizar e montar grandes grupos, mas a gente teve por muito tempo, né, uma marca, inclusive utilizada na TV Globo, né, Campeonato Brasileiro, o campeonato mais equilibrado do mundo, e era um campeonato que começava, você tinha ali uma relação de 10, 12, 15 clubes que poderiam ser campeões, o equilíbrio era muito grande, e talvez a volta desse equilíbrio, né, pode ser muito benéfico no geral para o futebol brasileiro, justamente porque a gente tem um cenário que não existe em país nenhum do mundo. Primeiro, que nós somos um país continente. Segundo, que a cultura do nosso futebol, ela nasceu com os estaduais. Então isso faz com que a gente tenha aí dezenas de grandes clubes, e a gente vai falar que o Coritiba até do Paraná não são grandes, que o Bahia e o Vitória não são grandes, o Fortaleza e o Ceará, que o Remo e o Paysandu. Então a gente tem muito clube grande, os três do Recife, né, são Sim. clubes de grandes massas, de muito poder de arrecadação. Então saber explorar isso também, e isso acontece a partir de um certo equilíbrio, seria muito importante e seria uma grande marca do Campeonato Brasileiro. Se a balança financeira, comercial, se ela tiver um pouco mais equilibrada, é o que eu falei agora há pouco, se todas as partes cederem, eu acho que dentro de campo o equilíbrio acaba aparecendo de maneira mais latente do que tem hoje. Hoje ainda tem muito equilíbrio, a gente vê o Atlético Paranaense vencendo competições, chegando, mas em outras épocas o equilíbrio era muito maior, a diversidade de campeões e de finalistas ela sempre foi muito grande, ultimamente não tem sido assim. Então, eu acho que os clubes eles precisam entrar num acordo na parte financeira, e entrando nesse acordo, as partes cedendo, a liga vai sair. Tomara que seja o quanto antes. Pessoal, um abraço, acompanha a gente aí no YouTube, no canal da Itatiaia. Deixa seu like. Deixa seu like. E comenta. E comenta que a gente, tá combinado aí, ó. Comenta aí que eu e Edu a gente vai entrando e vai debatendo com você aí a sua opinião sobre essa criação da liga. Quem sabe dentro dos comentários que aparecerem a partir de agora a gente faça um outro vídeo com outras ideias, né, com outros pensamentos que é do nosso público, de quem acompanha a gente no YouTube. Exatamente. Combinado, pessoal. Um abraço.